igreja, também aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus esteja com cada um de vocês. Para nós é um prazer imenso estar aqui novamente, terceiro sábado juntos, com a igreja aberta. Ainda não estamos com as melhores condições. Gostaríamos de poder ver o sorriso de cada um, o rosto de cada um sem máscara. Nós respiramos melhor sem máscara, falamos melhor sem máscara, mas o povo de Deus também é prudente. Convém que nós sigamos as regras também. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos seguir os protocolos também de saúde. Somos um povo esclarecido, precisamos conciliar as coisas. Para nós é motivo de grande satisfação estar aqui. Foi difícil nós voltarmos aqui com a igreja por conta da pandemia. A pandemia ainda não cedeu, pelo contrário, estamos tendo muitas perdas doloridas. Muitas pessoas ainda estão sofrendo com a doença. Todas as semanas, todos os dias, nós temos acompanhado casos muito difíceis, muito tristes. Hoje mesmo eu li a notícia de que a doença está avançando entre as crianças também. E em lugares como nos Estados Unidos, tem mais de 72 mil crianças infectadas. Ou seja, infelizmente não está cedendo. Vamos depender totalmente de Deus e vamos aguardar que a saúde, os cientistas, os médicos consigam nos trazer uma vacina segura o quanto antes. Vamos continuar orando a Deus para que Ele nos dirija e cuide de nós e da nossa igreja enquanto isso. Eu fico feliz de estar aqui e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que está escrito em Salmos 27, 4 e 5. Vamos ler. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? Essa é a nossa segurança. É muito bom nós estarmos aqui reunidos em igreja. A nossa igreja está vazia. Poucos irmãos aqui presentes, muitos com certeza nos assistindo pela internet, mas que todos possam receber o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso amor. Eu estava com saudade de todos vocês, de todos os irmãos, muitos faz tempo que não vemos, com certeza estão nos acompanhando onde estiverem. Que Deus possa abençoar a cada um e conceder a todos um feliz e abençoado sábado. Eu convido todos a ficarem em pé. Vamos cantar juntos o hino 262. Minha fé bem segura está. Sim, minha fé bem segura está.
segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse novo além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com meu Jesus, para sempre estar à sua luz. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo, em seu amor, tem de triunfar sobre o tentador. Cristo e no seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Isso me lembra que 100 anos atrás, durante a gripe espanhola, a igreja não esmoreceu, ela perseverou. Também durante a Primeira e Segunda Guerra, não foi bastante para afastar o povo de Deus das igrejas, dos encontros e da adoração. Por isso nós estamos aqui hoje e, se Deus quiser, vamos continuar juntos até Jesus voltar. Vamos nos ajoelhar para uma oração? Santo Deus, queremos te agradecer por tudo, por ter nos acordado mais esta manhã, por ser o nosso Deus forte, zeloso, compassivo, protetor, por cuidar de cada um de nós, em todas as nossas dificuldades e também em todos os nossos sonhos. Nós temos muitos projetos, muitas necessidades, muitos problemas. Somos seres humanos, frágeis, fracos e dependentes de Ti. Mas que bom nós termos o Senhor como nosso Pai. Um Pai amado que nos orienta, nos ensina, nos guia e nos protege. Somos Teus, Senhor. Neste momento, renovamos os nossos votos de que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Redentor pessoal. Não desejamos, Senhor Deus, nada mais que isso. Nós queremos ser Teus filhos. Nós aceitamos-o como nosso Pai, como nosso Senhor e nosso Salvador. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nós somos sabedores das nossas falhas. Nós reconhecemos e nos arrependemos por tudo. Somos gratos pela semana que se passou com as suas lutas. O Senhor nos ajudou a passar mesmo em meio à tempestade. Dando a mão ao Senhor, o Senhor nos guiou por vereda plana e segura. E o Senhor nos orienta ainda hoje. E o Senhor concede a nós a oportunidade de estarmos agora em Teu santo templo, adorando-Te em espírito e em verdade. Receba o culto, Senhor Deus, de adoração, que nós fazemos somente a Ti. Não a homens, porque não há merecimento nem mérito algum em nós, mas ao Senhor. É a Ti que rendemos o nosso louvor, as nossas orações e as nossas palavras, os nossos sonhos e os nossos sentimentos. Recebe-os, Senhor Deus, em Teu trono de graça e derrama sobre nós as Tuas bênçãos. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos assistir agora o informativo mundial das missões e, na sequência, nós teremos a escola sabatina dirigida pela irmã Cleide. Informativo Mundial das Missões. Engatinhando como bebê. O Umo tinha os joelhos inchados e uma dor muito forte nas pernas. Ela não conseguia caminhar e nem dormir por causa das dores. Certo dia, um homem visitou a casa dos parentes onde ela morava e se ofereceu para orar pela família. O Umo não era cristã, mas queria que alguém orasse por ela. Por isso, ao ouvir o homem, se arrastou da sua cama até a sala.
O visitante, Tranquille, ficou impressionado ao ver uma senhora naquela idade engatinhando e orou pela mulher. Tranquille, que é um pioneiro de missão global, jejuou e orou por Oumo por 3 dias, e então voltou a visitar a mulher. Ele orou mais uma vez com Oumo, e naquela noite, depois de muitos anos, ela sentiu que a dor nas pernas havia diminuído e conseguiu dormir. No dia seguinte, Tranquille voltou e orou novamente com ela. Ele orou e jejuou por Oumo durante 2 semanas. Então, certo dia, Oumo pediu para visitar a igreja adventista que Tranquille frequentava. Como não conseguia andar ainda, Tranquille carregou Oumo em sua moto até a igreja adventista mais próxima. Ele a levou nos sábados seguintes e a cada semana Oumo ficava mais forte. Então, no 4º sábado, ela caminhou sozinha para a igreja. Era um milagre. Mas os seus parentes não gostaram de saber que ela estava frequentando uma igreja adventista. Por isso, certo dia, em uma reunião familiar, um tio de Oumo perguntou se ela preferia o livro sagrado da família ou a Bíblia. Oumo decidiu pela Bíblia, mas então seus parentes a expulsaram de casa. Quando os membros da igreja souberam dessa situação, ofereceram um local para ela viver no complexo da igreja, e desde então essa é a sua residência. Oumo agradece a Deus por sua nova família da igreja e afirma que estará com Jesus para sempre. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção da Cobaí Academy, uma escola de ensino médio em Conakry, Guiné. Sejamos liberais. Bom dia, irmãos. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Muito bom estar aqui na casa de Deus nesta manhã, né? Poderíamos estar até um pouquinho mais, mas a Bíblia diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Jesus ali estaria, né? Então, Jesus está conosco nesta manhã. Bem-vindos a todos à nossa escola sabatina. Hoje nós temos 2 convidados ilustres aqui, a doutora Lili Cruz. Eu já conheço, viu? Ela é mãe da Drica e da Lígia, é isso? Acho que ela ficou surpresa agora. Aliás, a Drica, ela é conselheira da minha filha, da Larissa, dos Bravadores. Viu só como esse mundo é pequeno? A doutora Lili e o doutor Felipe Gori. Os 2 são advogados, né? São sócios do Nelson, são amigos do Nelson e vão se tornar nossos amigos também. Sejam muito bem-vindos e que Deus nos use, né? Nesta manhã, para a gente levar uma mensagem bem bonita para os nossos irmãos. E para o nosso crescimento também, né? A lição da escola sabatina, como nos outros dias, né? Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Eu já vou sentar, viu? O versículo diz assim, ó. Eu ainda não me acostumei com essa máscara, o óculos embaixo é uma tristeza, viu? É difícil. Santificai a Cristo antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. E sabe, se a gente fosse parar só aqui no verso áureo, nós ficaríamos só no verso áureo. O verso áureo diz tudo, é uma síntese da lição, né? Ó. Primeira coisa, como que nós vamos conquistar as pessoas? Primeira coisa que diz assim, ó, antes santificai a Cristo nosso coração. Primeiro passo, nós devemos estar o quê? Santificados em Cristo, nosso coração deve estar ligado a Cristo. Para depois, então, fazer a obra dele, né? Devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós. E nós devemos fazer isso sem arrogância, né? Sempre com mansidão e amor e temor. Quanto mais estudamos a vida de Jesus, mais nós nos maravilhamos, ficamos encantados com a maneira, com a atitude, o modo que Jesus tratava e abordava as pessoas. A lição da Escola Sabatina da semana passada dizia que quando Jesus abordava as pessoas se sentiam
Era irresistível o seu chamado, o seu convite, a maneira que ele chegava às pessoas, né? Ninguém resistia. O amor, o carinho, o carisma que Jesus tinha. E, embora ele tenha feito repreensões severas aos líderes religiosos de seus dias, recebeu com prazer os que lutavam com o pecado e os que eram atormentados pela culpa. Jesus, ele tem uma maneira especial, sabe, irmãos, de tratar cada um de nós. Ele aborda de maneiras diferentes cada um de nós. A primeira perguntinha eu vou fazer para a Lili, aqui na parte de domingo. Receptividade ao Evangelho. Aqui é interessante, né? O nosso modo de pensar quanto a como a pessoa vai receber o Evangelho. Muitas vezes nós duvidamos. E até pensamos, isso aí não tem mais jeito, né? A primeira pergunta para você, Lili, é assim: o que a história da mulher samaritana nos ensina sobre haver pessoas abertas ao Evangelho em todos os lugares? Bom, a atitude de Jesus, primeiramente, desculpem, feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Vocês já me conhecem. Já me conhecem, ela já me apresentou. Sou Lili, para todos vocês. Bom, a primeira ensinança que Jesus nos mostra com essa atitude é derrubar o preconceito que Jesus tinha, que os judeus naquela época tinham contra Samaria, não? Samaria era um povo pagão, idólatra naquela época, e os judeus não gostavam muito dos samaritanos. Então Jesus, para derrubar esse preconceito, ele vai até Samaria, conversa com aquela mulher e vê o potencial daquela mulher para ser uma missionária, uma grande missionária. Então ele ensina a seus discípulos a que em todos os lugares, em todas as partes, assim como agora no nosso tempo, tem muitas pessoas com o coração aberto para receber o Evangelho. Jesus nos ensina a derrubar esses preconceitos, a não pensar que, por exemplo, só nós que temos a verdade que nos vamos a salvar. Que tem muitas pessoas por aí que estão sedentas da palavra de Deus e que elas estão esperando por alguma pessoa que os ensine. E nós devemos ir atrás dessas pessoas. Devemos derrubar esses preconceitos que temos de que como elas não sabem, né? E temos sempre esse preconceito. Elas não sabem, coitadinhas, não vão se salvar, não? Mas nós devemos ir. Por isso Deus nos capacitou, nos ensinou, nos deu essa verdade para nós ir atrás daquelas pessoas, para poder pregar o Evangelho, salvá-las através da verdade que nos foi confiada. Em muitos lugares, tem muitas pessoas que têm um potencial, assim como a samaritana, tem um potencial para ser grandes missionários, né? E nós, com nossas atitudes, com amor, com humildade, devemos chegar perto deles para poder ensinar o que nós sabemos, né? Bom, nós não devemos que a raça, a etnia, a cor não sejam barreiras para que nós cheguemos perto daquelas pessoas para poder fazer conhecer Jesus Cristo. Que a irmã, né, a doutora Lili acabou de dizer, nós temos que banir do nosso vocabulário a palavrinha preconceito, seja qual ele for, preconceito. Nós somos muito preconceituosos. Então, às vezes, nós olhamos para a vida das pessoas, né, e achamos que não tem jeito, que nós vamos perder tempo, que aquela pessoa não tem conserto, né? Mas Deus não, Jesus sempre vê o potencial, Ele sempre vê além daquilo que nós vemos com os nossos olhos humanos, né? O gancho da doutora Lili e da Cleide, voltando à história, os judeus, eles tinham um preconceito com os samaritanos, né? Como a doutora Lili bem explanou, e existiam 12 tribos
10 eram de samaritanos e 2 que em Jerusalém, né, que eram o pessoal de Judá e de Benjamim, né? E os samaritanos queriam ajudar ao povo judeu a reconstruir, né, a sua moralidade, a maneira como agradar a Deus. E os judeus muito elitistas, eles não aceitavam isso, né? Então, como a doutora ele colocou, ali Jesus mostra a quebra, né, de 2 preconceitos. O primeiro é de um homem pedir um favor a uma mulher, né, solicitar a água, né? E o segundo, por ela ser samaritana, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, né, nós somos muito preconceituosos pelo CPF, pela cor, pelo cargo, pelo DR que usa, né? Então, nós temos que ser mais humildes. Então, é isso que eu queria fazer essa colocação. A lição de segunda-feira, mudança de atitude. No início, né, na introdução da lição, eu disse assim que Jesus abordava as pessoas de maneiras diferentes para atingi-las, né, o coração. Agora a perguntinha eu vou me dirigir ao Dr. Felipe. O que nós devemos fazer antes de falarmos do Evangelho às pessoas? Eu vou dar aqui um testemunho pessoal, né, que eu acho que o testemunho fala mais alto de qualquer estudo acadêmico ou literário, né? Eu tenho muita facilidade em fazer amizades, né? Eu sou uma pessoa que, por ser descendente italiano, latino, né? Nós somos muito alegres, sorridentes. Isso daí me aproxima muito das pessoas, né? Isso não ocorre em geral. Existem hoje até os coachings, né? Existem o relacionamento interpessoal, empresas que contratam pessoas para que melhore a relação de trabalho nas empresas, né? Mesmo aqui na igreja, mesmo os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, vocês hão de convir que a amizade, né, ela é muito importante. Existe o amigo e o conhecido. O amigo é aquele das horas difíceis, aquele que chora junto nas horas difíceis, te dá um conforto, né? E aquele que, com o seu sucesso, ele vai ficar alegre também. Então, aqui a lição ela é muito clara e através do testemunho de Jesus, né, mostra que, através da amizade, nós conseguiremos conquistar a pessoa para estar levando o Evangelho. Então, a minha avó, muito missionária na época, né? Nós não éramos adventistas, e ela reunia o grupo de estudo em casa. E com o passar dos anos, você acaba criando uma curiosidade. Eu sou uma pessoa que gosta de ler bastante, e eu fico indignado quando falo algum assunto e eu não tenho, não o domínio 100%, mas que eu não tenha conhecimento daquele assunto. Então eu vou buscar. Eu acho que não é diferente com as pessoas, né, que se incomodam em ouvir algo, mas será que o Felipe está falando a verdade? Será que isso daí é realmente? E às vezes nós vemos pessoas que são grandes empresários, são pessoas bem abastadas, o vizinho, aí você se inibe em falar, não, eu não vou levar o Evangelho para a doutora Lili porque ela é peruana e mais brasileira que peruana, né? Mas eu não posso me intimidar. Eu vou me aproximar através da amizade, com todo o respeito, né? E mostrar o Evangelho. Foi isso que Jesus fazia e fez em todo o tempo do seu ministério. Exatamente. E essa atitude nossa de amizade, dependendo da nossa atitude, né, influencia. Mas ela pode ser negativa também. Senão, se nós formos críticos, duros, nós formos arrogantes ao abordar a pessoa
e nos acharmos melhor que elas, né? Com certeza nós vamos, ao invés de atraí-las, a gente vai acabar afastando essas pessoas. Em Mateus 15, 21 a 28 e Marcos 14, 6 a 9, conta a história de duas mulheres em circunstâncias diferentes. Jesus parece ser duro com uma delas e gentil com a outra. Doutora Lili, Jesus tratou essas duas mulheres de maneiras diferentes. Por quê? Qual foi o propósito, o objetivo ao fazer dessa forma? O objetivo de Jesus, nesse caso, era conquistar. Ele foi por esse lado de onde morava a mulher cananeia, né? Essa mulher era idólatra, não? Era pagã, e Jesus tratou a ela, embora ele parecia que ele tratou um pouco áspero no início, ele o fez para que a fé dela aumentasse, não? E também para mostrar aos discípulos a forma como tratar a outras pessoas que não são de nosso credo. Então, ele trata a mulher cananeia, parece um pouco áspero, mas quando ele vê que a fé da mulher aumenta, ele trata muito bem ela e ela aumenta a sua autoestima, digamos assim, né? Porque ele fala que a tua fé te salvou, tua filha está curada. E esse é um ensino de Jesus para nós, para que quando nós saiamos a pregar o Evangelho a outras pessoas, não olhemos para os defeitos dessas pessoas, e sim para as virtudes daquelas pessoas, né? Porque muitas pessoas têm por aí mundo fora, onde nós, ao olharmos para elas, olhamos com um pouco de preconceito, discriminação, porque elas não professam nosso credo, não sabem o que nós sabemos. Então, ele nos ensina que todas as pessoas são dignas de um bom tratamento, mesmo pecadoras, mesmo idólatras, até porque eles não sabem. Tem muitas pessoas por aí que não sabem, não, a verdade. Muitas pessoas que acreditam em Deus, mas essa verdade que elas têm é uma verdade misturada com mentira, né? Agora, enquanto a outra mulher, não, que também Jesus conquistou, era uma mulher pecadora. Era judia, né, mas era pecadora. Assim como no nosso meio também temos mulheres pecadoras, todos somos pecadores, todos cometemos erros. Então, ela unge os pés de Jesus, né? O que outros não tinham feito por ele. Porque muitas vezes nós nos encontramos dentro da igreja e pensamos que já conhecemos Jesus, já estamos salvos e não fazemos nada por ele. Mas outras pessoas que chegam de lá fora, que foram pecadores e nós conquistamos, e eles chegam e eles fazem muito por Jesus. Então nós não devemos discriminar, né? Nem ter preconceito dessas pessoas que não conhecem a verdade. Somos nós, os discípulos de Jesus, que temos a obrigação de ir até eles a levar a verdade e tratar eles com amor. É isso mesmo, né? Então, Jesus, como eu disse, ele sabe exatamente, né? Aonde ele precisa nos tocar. Como que ele chega, né, até nós de maneiras diferentes, porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes uns dos outros. Então, Jesus sabe exatamente o ponto, né? O objetivo, o propósito principal é nos conquistar, né? É nos salvar. Ainda dentro desse tema aí, ó, na parte de terça-feira, eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Felipe agora, muito interessante. Somente nossa amizade, já que nós estamos falando tanto em amizade, influência pela amizade, Dr. Felipe, somente nossa amizade pode levar pessoas a Cristo? É uma pergunta interessante. Agora é uma pergunta que nos faz refletir, né? Porque você ter uma simples amizade com seu vizinho ou amigo de trabalho, isso não levará a Cristo. Porque nós temos uma missão, ide e pregar o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas, né? Então,
claro, a amizade é o primeiro passo. Mas o segundo passo, sem dúvida alguma, é o nosso testemunho daquilo que nós pregamos. Porque, como bem a irmã colocou aqui, não é que nós sejamos diferentes, mas nós passamos a andar na contramão do mundo devido a algumas situações as quais não agradam a Deus, né? Então nós procuramos a todo tempo, se não estiverem procurando, então procurem agradar a Deus, porque dessa forma, através do amor, através da aproximação, através da quebra de preconceito, como foi falado aqui, né? Tudo colocado, nós colocamos, sim, amizade. Nós devemos nos aproximar das pessoas, nos colocando à disposição, né, de dar um carinho, um abraço, um afeto, mas o principal é o testemunho e nos colocarmos à disposição para estudar a palavra de Deus. Exatamente, é isso mesmo, né? Amizade aliada com a parte espiritual, né, o Evangelho. Tem uma citação aqui que é muito triste. Parece que alguns gostam de buscar o erro nas outras pessoas. Sentem prazer quando encontram algo que alguém deixou de fazer direito. E isso faz com que se sintam melhores consigo mesmos. É muito triste isso, né? Saber que às vezes as pessoas, né, vibram com o seu erro, com sua queda. Tem uma perguntinha para a doutora Lili agora. Como que nós devemos dar ser humano, errante e pecador? Qual deve ser a nossa atitude diante de uma situação dessa? Diante de uma situação dessa, nós devemos aceitar o irmão pecador. Porque nós todos somos pecadores. E assim como nós fomos recebidos por Cristo, nós devemos receber todos os nossos irmãos pecadores. Nós devemos, quando nós recebemos os irmãos pecadores, nós devemos confrontá-los, por exemplo, um homossexual entra na igreja, né? Ele aceita Cristo, assim como ele está. Nós também viemos assim com todos os nossos pecados, fomos aceitos por Cristo. Então ele aceita Cristo, Cristo aceita ele, e muitas vezes nós temos vamos insistir com o preconceito. Temos esse preconceito, essa discriminação que sempre temos contra o irmão, que vemos o pecado dele, não? E não aceitamos, começamos a rejeitar-lhe. Tem um testemunho a prejulgar, exato, a prejulgar esse pecador, sem ver nossos pecados, não? Sem ver nossos erros, nossos pecados. Pelo contrário, nós devemos aceitar aquele irmão que está aceitando a Cristo. Com o tempo, fazendo amizade e com muito amor, podemos fazer a ele ver os erros que ele está cometendo. Mas, em primeiro lugar, a igreja deve aceitar os pecadores, porque nós, porque estamos na igreja, não somos livres do pecado, não estamos livres do pecado. Nós estamos também, somos tentados todos os dias, e pecamos todos os dias contra Jesus. E Jesus nos aceita todos os dias nosso pedido de perdão. E esse irmão, se chega à nossa igreja, nós devemos aceitá-lo assim como ele está. Ainda dentro desse assunto, né, o que segundo a Bíblia, doutor Felipe, o que segundo a Bíblia deve ser a motivação para aceitarmos então as pessoas com os seus defeitos? Como ela acabou de dizer, o que segundo a Bíblia, qual deve ser a nossa motivação? Que motivo eu tenho? Por que eu devo aceitar, então, essas pessoas, né, com os seus defeitos? Como que todos nós que professamos ser cristãos, qual que é a esperança? A esperança da vida eterna. Se nós não, de novo, não tivermos amor ao próximo, se nós não pré-julgarmos, usar de preconceitos, né? A Bíblia, ela como um todo, mostra que ela é inteiramente o amor.
foi o que Jesus veio aqui no seu ministério mostrar para nós, né, de uma forma bem didática, que o amor é capaz de superar todas esses adjetivos que nós estamos colocando, de preconceito, de pessoas que são pecadoras, né? Porque muitas das vezes Deus já perdoou essa pessoa e nós não somos administradores aqui na terra, nós não somos representantes de Deus para julgá-las. Também porque nós somos aceitos, né? Fomos perdoados por Deus. Nós devemos fazer como Ele o fez, estender também, né, o nosso perdão, a aceitação. E emendando essa resposta que você acabou de dizer, vou fazer uma outra pergunta. O amor é contrário à verdade? Veja bem, nós não poderemos colocar a verdade goela abaixo com as pessoas que não têm o conhecimento bíblico. O amor, ele se sobrepõe. De que forma? Através do Espírito Santo, que irá nos usar para que possamos levar o conhecimento às pessoas que não têm o domínio da palavra de Deus, que é a coisa mais maravilhosa deste mundo. Como bem está sendo colocado aqui, o irmão Nelson, o doutor Nelson colocou, nós estamos vivendo um momento atípico. Estamos aqui com máscaras dentro da igreja, respeitando todo o protocolo, tá? Por quê? Por amor a Cristo, por amor aos irmãos, por amor às pessoas que estão nos assistindo. E se você que está nos assistindo, digite lá cpb.com.br e lá vai ter todo o material gratuito para você buscar a verdade. Muito bem. Então, o amor, ele não é contrário à verdade, né? Nós devemos dizer a verdade com amor, com jeitinho, né? E a pessoa vai ouvir... Equilíbrio, bom senso, respeito. Com certeza. Sem arrogância, né? Achar que nós somos melhores. E eu vou emendar duas perguntas também, porque o nosso tempo passa muito rápido, o reloginho está lá. Então, depois de aceitarmos as pessoas, acolhê-las, né, a Deus e evangelizá-las, o que nós devemos fazer, doutora Lili? Devemos deixá-las no erro? Como que eu devo falar a verdade para as pessoas? Primeiro, a gente não deve deixar as pessoas no erro, né? E a gente deve falar a verdade com humildade e mansidão. Porque a verdade sozinha pode parecer um legalismo asfixiante. E o amor sozinho pode parecer um sentimentalismo. Então, quando nós vejamos uma pessoa que está no erro, nós devemos nos acercar a ela, né? Nós devemos chegar perto dela, com humildade, com mansidão, reconhecendo também que nós somos pecadores e fazer ver ela seu erro, não? Através das Escrituras, para que ela conheça e veja e enxergue que está errando e possa chegar a Cristo e tentar uma conversão, uma comunicação mais íntima com Cristo para que ela possa deixar o erro. Exatamente. Então, o amor e a verdade caminham juntos, né? O próprio Deus é justiça e misericórdia. Então, uma coisa não funciona sem a outra. As duas têm que caminharem juntas, né? Para encerrar aqui, diz assim, que em Cristo existem a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Com essas palavras, então, eu encerro a lição. E que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus, né? Também que nós possamos enxergar as qualidades e as virtudes em cada um. Porque não é só defeito, as pessoas não têm só defeito, as pessoas também têm qualidades. A Bíblia diz que Paulo, né, fazia isso nas igrejas, né? E nós também devemos ver as virtudes.
Porque é tão bom receber um elogio. Jesus via o melhor nas pessoas, que nós possamos ser mais semelhantes a Ele, né? Se nós conseguirmos perdoar as pessoas, nós conseguiremos amar melhor ao nosso próximo. Com certeza, é isso mesmo. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer imensamente pelo nosso bate-papo aqui. Por mim, a gente ficaria, né, mais... Sem dúvida, mas nós que o tempo agradecemos. tudo, né? Rapidinho, que Deus nos abençoe. Então, obrigada. Obrigado pela oportunidade. Oportunidade não vai faltar. Serão sempre bem-vindos aqui na nossa igreja. Vocês viram, queridos, que essa lição está sendo maravilhosa. Que nós possamos aprender com Jesus como alcançar as pessoas e desenvolver realmente uma atitude conquistadora. Jesus falava às multidões e eu fico a pensar como as pessoas ficavam ao ouvi-lo, né? Que as pessoas tenham esse interesse também de nos ouvir, como ouviam a Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje para representá-lo. Nós estamos aqui hoje também para ser o sal da terra, a luz do mundo, e que nós possamos aprender com esse nosso modelo maravilhoso que é Jesus Cristo. Vocês viram que nós temos aqui algumas instruções, né? Um protocolo de segurança a seguir. E enquanto nós estivermos com essa dificuldade da pandemia, nós precisamos nos atentar a elas. Por exemplo, nós estamos aqui usando máscara, né? Nós pedimos que elas não sejam retiradas em momento algum, por conta dos riscos que ainda temos, né? Nós temos aqui também o uso do álcool gel em diversas partes da igreja, e também muitos de nós trazendo o seu próprio álcool em gel. Na entrada da igreja, nós estamos medindo a temperatura dos irmãos, e também nós estamos orientando a cada um com relação ao protocolo de segurança, né? E também a nossa igreja aqui, não estamos com a igreja completa. Nós temos realmente 30% apenas, né, da lotação, tá? Então nós temos o distanciamento entre os irmãos, né? Tudo isso para evitarmos problemas. Que Deus possa abençoar cada um. Nesse momento eu gostaria que cada um se levantasse e vamos cantar juntos o hino 252. Nunca desanimes. Nunca, nunca desanime.
Vamos nos ajoelhar. Santo Deus, que alegria louvarmos o Teu santo nome. Como é bom vivermos entre irmãos. Como é bom estar aqui em Tua casa de oração para louvar o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar neste momento com cada membro dessa igreja, com cada pessoa que está nos assistindo, com cada necessidade de cada irmão. E que estas bênçãos sejam estendidas a cada pessoa e a cada familiar aqui presente. Santo Deus, entregamos em Tuas mãos esse culto, porque nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor Deus, fazer parte desse momento precioso que em breve chegará, viver contigo eternamente nos céus. Enquanto estamos aqui na terra, Senhor Deus, nos ensina. Nós precisamos da Tua orientação. Te damos graças pela escola sabatina. Logo mais ela completará 167 anos de história. Não foi fácil, Senhor Deus, o caminho que foi trilhado para chegarmos até aqui. Para chegarmos até aqui como povo organizado, como um povo esclarecido, que busca Te adorar, que busca conhecer a Tua palavra, que busca conhecer o caminho, a verdade e a vida. E levar isso também para todas as pessoas que nós amamos. Santo Deus, neste momento, queremos pedir as Suas bênçãos sobre os dízimos e as ofertas, e principalmente, Senhor Deus, sobre o mensageiro desta manhã. Que as palavras dele sejam Tuas, que o Senhor coloque as palavras em Tua boca. Que o Senhor abençoe o irmão José Eduardo, que logo mais estará pregando para nós. Que este sermão, Senhor Deus, venha direto do Teu trono de graça, para acalentar e para ensinar os nossos corações. Abençoa a todos nós, em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Segunda Coríntios 9:7 diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Desta forma, enquanto nós assistimos o vídeo Provai e Vede, os irmãos poderão trazer aqui à frente seus dízimos e ofertas. Provai e Vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais. Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina.
No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto: trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens, na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja. Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor. Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé viveu e vive a Janina, uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigari, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Abençoar a cada um dos irmãos, muito bonito, que nós acabamos de ver aqui o testemunho, né? Que nós possamos ousar sonhar os sonhos de Deus. Nesse momento, queria chamar aqui nosso ancião e líder, José Eduardo, que trará para nós o sermão dessa manhã. Deus o abençoe. Bom dia a todos. Feliz sábado, que alegria ver cada um de vocês aqui. Que alegria receber os nossos queridos amigos e irmãos e visitantes na nossa igreja da Ave Grande. E também que alegria poder falar para você que está em casa, no conforto do seu lar, ou quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu carro, andando e ouvindo esta mensagem. É uma alegria poder falar com todos vocês. É uma alegria estar com todos vocês. Depois dessa escola sabatina maravilhosa, onde pudemos aprender um pouco mais, né, sobre como compartilhar o amor de Deus, a palavra de Deus quer falar mais ainda ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. E nós, tenho certeza, você que veio aqui, está com o coração aberto para receber essa palavra. Você veio aqui para isso. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para adorar o seu Deus e Criador. E nos dias de hoje, as coisas estão muito complicadas em nossa vida. As coisas já eram complicadas, sempre foram, e parece que conforme o tempo vai passando, as coisas estão ficando mais complicadas. E nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que isso era para acontecer, que essas coisas iriam acontecer, e que ao aproximar-se a vinda do nosso Senhor Jesus, nós teríamos esses problemas. Mas ninguém, nem eu, nem você imaginamos que esses problemas seriam dessa forma, que no ano de 2020 aconteceria um problema sério como essa pandemia de Covid-19. Nunca pudemos imaginar isso, não é verdade? Nunca pudemos imaginar que nós íamos ter que nos afastar de irmãos
de parentes, de amigos, que não poderíamos ir na casa de nossos pais, não poderíamos abraçá-los, porque poderíamos trazer um risco para eles. Nunca poderíamos imaginar que viríamos à igreja e não poderíamos abraçar os queridos irmãos. Como é bom abraçar, não é? Eu sou suspeito em falar, não é? Vocês sabem que eu sou suspeito em falar porque eu sou o abraçador e o beijador da igreja. E confesso a vocês quanto tenho sofrido de não poder abraçar os irmãos, de não poder cumprimentar os irmãos, de não poder dar um beijo nos irmãos, dar a mão para os irmãos. É terrível, é sofrido. Nós não podíamos imaginar isso. E aí eu fico pensando, e você deve pensar isso também na sua cabeça, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Qual é o propósito de tudo isso? E aqui está um pensamento que deve ocupar o meu pensamento todos os dias, o seu pensamento todos os dias. Eu e você devemos estar preocupados em saber por que Deus, que é amor, permite que isso aconteça. Qual é o propósito? Será que eu e você não precisamos rever os nossos conceitos? Será que Deus, em sua bondade e misericórdia, não está nos dando um tempo para revermos os nossos conceitos? De repente, o nosso trabalho cessou. Muitos cessaram porque perderam emprego, outros cessaram porque ficaram de quarentena. E agora a nossa vida mudou e passamos a ter tempo que não tínhamos antes. Por que será? Qual é o propósito? Será que você nesse tempo que está ocioso, ou será que você no tempo que tem, você tem pensado no porquê? Queridos, parece que nós andamos perdidos nesse mundo. Parece que andamos como ovelhas que não têm pastor. Já ouviram essa frase? Trabalhamos, nos alimentamos, dormimos. É isso que fazemos no nosso dia a dia. No dia seguinte, novamente, a mesma coisa. E assim sucessivamente. E eu quero levar você que está ouvindo, que está assistindo, a pensar no seu dia de ontem. Pense no que você fez no seu dia de ontem. E agora, não só no dia de ontem, mas pense no que você fez nessa semana que se passou. Durante a última semana. Eu tenho certeza que você vai ver uma rotina. Tudo na mesma ordem, na mesma sequência. E a única certeza que temos hoje, agora que estamos aqui assistindo, ouvindo essa palavra, é que nós ficamos mais velhos. Uma semana mais velhos. É que nossos queridos ficaram uma semana mais velhos. Os nossos filhos cresceram uma semana, os nossos netos. E agora passou mais uma semana. Essa é a única certeza que você tem. Tudo que você fez nessa semana foi apenas a rotina que você tem vivido todos os anos da sua vida, certo ou errado. E apenas podemos ter a certeza de que estamos mais velhos. Queridos, nós infelizmente temos dado mais importância a essas coisas passageiras e rotineiras do que as coisas eternas. Infelizmente nós temos olhado para o nosso trabalho preocupados com o dinheiro. Nós temos olhado para as nossas necessidades básicas, preocupadas com as nossas necessidades. Temos olhado para a nossa saúde, preocupados com a nossa saúde. E claro, nenhuma dessas coisas é ruim. Todas essas coisas fazem parte de nossa vida e devem ter atenção. O problema é onde estamos colocando a nossa atenção. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Você que está em casa, abra a sua Bíblia também. Porque nós queremos ouvir a palavra do Senhor, não queremos ouvir a palavra do José Eduardo. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Você veio aqui para isso, você está ligado para isso, para ouvir a palavra do Senhor. E lá em Mateus capítulo 6, Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos dá um conselho. Nos dá um conselho precioso. Primeiro ele retrata exatamente o que eu estava falando. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 27. E diz assim, e isto é para mim e para você:
Eu quero que você leia e que você pense que Jesus está falando exatamente para você. E está dizendo assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui eu quero que você pense nesse último verso. Os outros apenas descreveram o que nós temos feito todos os dias. Eu quero que você concentre no conselho de Jesus, no último verso que foi lido, o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, me parece muito que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu realmente um tempo nesta quarentena, nesta pandemia, para pensarmos e repensarmos as nossas prioridades. E aqui eu estou falando para cada um de vocês. Deus deu um tempo para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, repensar as suas prioridades. Jesus, quando veio a esse mundo, sabendo da situação em que o ser humano vivia, ele afirmou por que ele veio. Ele disse realmente para cada um de nós o motivo de sua vinda. E na segunda metade de João 10:10 ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não veio dar uma vidinha qualquer, ele percebeu que eu e você não temos vida. E eu tenho certeza que você concorda comigo. O que nós temos é uma rotina maçante de afazeres dia a dia. Não temos vida. Queremos viver, ansiamos pela vida, mas não temos vida. E ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, vocês entenderam o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que eu e você não temos vida, e que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. E agora ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, quando diz o caminho, ele está falando para mim e para você, ovelhas desgarradas sem pastor, que ele é o caminho, que se você está desgarrado, se você está perdido, se você está com dificuldades na sua vida, ele é o caminho. Ele está dizendo também que no meio do mundo de mentiras, e nós sabemos que existem muitas mentiras por aí. Por exemplo, eu não creio no que a mídia fornece, porque infelizmente são dados maquiados, são dados interesseiros. Agora Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou a verdade, você pode confiar em mim, eu sou a verdade. E agora Jesus diz também: eu sou a vida, e você e eu que não temos vida, entendemos que Jesus é a vida. Sim, queridos, ele é a vida está nele. E eu quero relembrar com você, quando nós seres humanos fomos criados, lá em Gênesis, você pode ver o relato. Deus, ele cria os animais, e ele cria os animais com vida. Os animais já tinham vida, eles foram criados com vida. Agora, quando ele vai criar a mim e a você, o que ele faz? Ele pega um boneco, ele molda com suas mãos um boneco do barro, do pó da terra. E esse boneco tinha vida? Não tinha. Esse boneco era apenas um boneco. E eu fiquei imaginando eu na minha casa fazendo um boneco de barro. E vou colocar esse boneco no meu quintal, porque eu não vou fazer um boneco de barro dentro de casa.
E eu faço um boneco no meu quintal, e o tempo vai passando, e vem a chuva, e vem o vento. E o que acontece com esse boneco? Esse boneco vai desfazendo, vai acabando, vai virando pó. Agora, Deus, em sua misericórdia, em seu amor maravilhoso, Ele sopra então naquele boneco o fôlego de vida. O que é isso, querido? A vida que está nele, Ele é vida. Agora Ele passa para mim e para você. E então agora aquele boneco inerte passa a ter vida. E esse boneco recém-saído da mão de Deus, ele tem vida e vida em abundância. Vida em abundância. Agora, esse boneco era perfeito? Recém-criado, saído da mão de Deus? Mas infelizmente a história não parou por aí. E o pecado entrou na história desse mundo. E agora aquele boneco que tinha vida e vida em abundância, ele ficou separado de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E agora eu e você nos distanciamos do Criador. E entenda, o Criador é vida. Quando o boneco se distancia do seu Criador, o que acontece com o boneco? O boneco começa a morrer. O boneco não tem mais vida. E agora nós olhamos eu e você aqui, longe de Deus, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. E agora nós, longe de Deus, começamos a morrer. Dia a dia estamos morrendo. Uma certeza da nossa vida é essa: quando nascemos, nós começamos a morrer dia a dia. Não é assim? Não sabemos o dia nem a hora de nossa morte, mas nós começamos a morrer. O nosso corpo começa a parar. Por quê? Porque estamos separados de Deus. Engraçado, queridos, que nessa contrariedade, nós, perdendo a vida, sabendo que Deus é a vida, o que fazemos? Continuamos buscando a vida, mas no lugar errado. Continuamos buscando a vida não onde ela se origina em Deus. Deus é a vida, e eu e você temos buscado a vida no lugar errado. Parece que não entendemos ainda que Deus é a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos de cor esses versos, mas o nosso dia a dia não mostra isso. No nosso dia a dia nós buscamos simplesmente satisfações egoístas. Pensamos em nós mesmos. E você me corrija se eu estiver errado, porque quando eu estou falando isso, eu estou pensando na minha vida. Nós buscamos a satisfação em nosso trabalho. Achamos que o trabalho é o que vai nos satisfazer. Achamos que o trabalho é a coisa mais importante em nossa vida, e agora buscamos nos satisfazer com o nosso trabalho. Ou quem sabe buscamos também momentos de prazer, e achamos que esses momentos vão nos trazer felicidade. Quem sabe no consumismo, compramos e compramos. Eu quero um celular novo porque o meu já não funciona mais. Eu quero um celular novo porque esse que lançou agora tem tal característica, faz isso, faz aquilo, e o meu não faz. Eu quero um carro novo porque o meu está velhinho e eu não consigo mais chegar onde eu quero. Será? Consumismo. Achamos que a felicidade está nessas coisas. E às vezes, achamos que a felicidade está na família. E agora, você pode estar olhando torto para mim, mas como, irmão, a felicidade não está na família? Claro que a família é felicidade, é verdade, irmãos, a família nos traz felicidade. Mas pergunta você, a família sua traz felicidade para você o tempo inteiro? Ou tem momentos em que a família não traz felicidade? Queridos, o único que é a verdade, o único que é a vida, ele traz felicidade a todo momento. Mas nós continuamos buscando a felicidade nessas coisas passageiras. E aí, quando nossa vida não anda, quando os problemas não se resolvem, nós não sabemos por quê. Não entendemos. E normalmente culpamos quem? Deus. Foi Deus que me abandonou. Eu estou orando, clamando, mas Ele não faz.
A culpa passa a ser de Deus? Vocês lembram o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Um começou a colocar a culpa no outro. E no fim da história a culpa era de quem? De Deus. Foi a mulher que o Senhor criou para mim. A culpa é de Deus. E é o que eu e você fazemos constantemente. Quando as coisas não vão bem, quando a minha oração não é respondida como eu quero, nós dizemos assim: Deus esqueceu de mim. Por que Deus? Queridos, nesse tempo de pandemia, nessa época em que era para cada um de nós estar avaliando realmente a nossa vida, eu tenho visto, queridos irmãos, queridos meus, pessoas próximas, ao invés de meditarem, pensarem no que realmente precisam fazer, eu tenho visto eles buscarem a Deus. Eles têm corrido atrás de seus desejos egoístas, ao invés de buscar a Deus. Eles têm feito a própria vontade, no lugar de fazer a vontade de Deus. Eles têm feito negócios fraudulentos, tentando dar o seu jeitinho, para levar vantagem própria. Veja, eu estou falando de queridos, eu tenho visto isso. Eu tenho visto pessoas que no trabalho, eles dão tudo que têm e tudo que podem. Eles saem para trabalhar, eles vão ao supermercado, eles vão em todos os lugares, vão na cidade. Vocês sabem que eu estou na cidade ali, eu tenho um comércio na cidade, e eu vejo pessoas na cidade, a cidade está cheia. Mas quando chega a hora de vir à igreja, eu olho para a igreja está vazia. Porque quando é para os meus interesses, tudo bem, não há quarentena. Mas quando é para vir à igreja, eu estou de quarentena. Você tem visto isso? Eu tenho visto isso. Queridos, há algum problema em nós? E eu não digo um problema só, são vários. Mas o maior problema é que não entendemos ainda aonde buscar vida. Essa pandemia, ela veio realmente para mostrar para mim e para você quem nós somos. Paramos agora e olhamos para nós mesmos e começamos a entender quem somos. E eu pergunto para você aqui essa manhã: quem você é? Quem você é? Quais têm sido as suas prioridades? Será que você tem pensado mais nas coisas de Deus ou nos seus próprios interesses? Querido, Jesus, mais uma vez, o exemplo de Jesus quando esteve nesse mundo. Ele, como eu disse, veio nos dar vida e veio nos dar vida em abundância. Mas infelizmente as pessoas daquela época que estavam com Jesus, elas achavam que a vida era a cura de uma enfermidade. Elas achavam que a vida era o milagre da multiplicação de alimentos. Elas achavam que a vida era a ressurreição de um morto, como no caso de Lázaro. Mas, queridos, aquelas pessoas que tiveram esses milagres feitos em suas vidas e ficaram muito felizes, é claro, nesse momento, pergunto a vocês: será que elas não tiveram outras enfermidades depois? Será que elas não passaram mais escassez de alimento depois da multiplicação? Será que aquelas pessoas ressuscitadas não voltaram a morrer? Infelizmente, queridos, hoje, nos tempos de hoje que vivemos eu e você, nós continuamos correndo para Jesus para que Ele faça milagres, para que Ele resolva o meu problema financeiro, para que Ele resolva o meu problema de saúde, para que Ele resolva todos os meus problemas de relacionamento. E é claro, irmãos, eu creio que Ele pode resolver todos esses problemas. Ele resolve sim, eu devo correr para Ele.
O problema é que eu devo entender que esta não é a vida que Ele quer dar para mim e para você. Ele quer dar uma vida em abundância aqui nesse mundo, é claro que Ele quer. Mas, queridos, Ele quer dar vida em abundância eterna. Ele não quer dar apenas resolver um problema passageiro seu. Ele não quer resolver apenas o seu emprego, a sua falta de dinheiro. Ele quer resolver todos os seus problemas, a falta de vida. E veja só, queridos, nós temos uma certeza, porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele resolve, Ele faz. Agora vem uma pergunta: se Deus é fiel e eu ainda não estou tendo vida, o que está acontecendo? Será que eu sou fiel? Se a culpa não está em Deus, a culpa está em quem? Está em mim. Queridos, eu queria contar uma história para vocês. Eu vou pedir para o Zé projetar lá e colocar essa história aí, algumas ilustrações. É uma história que tenho certeza que vocês já ouviram falar. A maioria de vocês já ouviu falar dessa história. E quando a gente vê a foto de um animalzinho lindo assim, não tem como não ficarmos com um sorriso no rosto, não é verdade? Os animais foram criados por Deus para nos trazerem alegria, ainda mais um animal doméstico. Eu, quando leio o relato da criação e vejo que Deus criou o animal selvático e o animal doméstico, Ele pensou em mim e em você, que teríamos um animalzinho perto de nós. Mas essa história se passou em 1924. O nome desse cachorrinho que você vê aí era Hachiko. Foi trazido a Tóquio pelo seu dono Idezaburo Ueno, um professor do Departamento de Agricultura da Universidade de Tóquio. Queridos, o professor Ueno, que sempre foi um amante de cães, ele deu o nome de Hachi para esse cachorro, mas o chamava carinhosamente de Hachiko, que é o diminutivo de Hachi. E esse professor Ueno encheu esse cachorrinho de amor e carinho. O amor era tão grande de um para com o outro, que Hachiko acompanhava o Ueno desde a porta de casa até a estação de trem ali perto, chamada Estação Shibuya. E essa Estação Shibuya, eu vou pedir para o Zé passar, por favor, o slide. Essa Estação Shibuya, que você está vendo aí, naquela época de 1924, ali no Japão, ela ficava próxima à casa deles, mas esse cachorrinho Hachiko, ele ia até essa estação todos os dias, e quando o seu dono, o professor Ueno, entrava no trem para ir à universidade, esse cachorro ficava ali aguardando o professor Ueno. Às vezes ele saía para fazer alguma coisa por ali e voltava num exato horário que ele sabia que o professor voltaria. Queridos, a visão daqueles dois que chegavam na estação pela manhã e voltavam para casa juntos na noite, impressionava muito as pessoas que passavam por aquele local. As pessoas ficavam abismadas de ver aqueles dois amigos juntos um do outro. E essa rotina continuou até maio do ano seguinte, quando numa tarde o professor não retornou em seu usual trem, como era de costume todos os dias. A vida feliz de Hachiko como animal de estimação do professor Ueno foi interrompida apenas 1 ano e 4 meses depois. O professor Ueno nunca mais retornou à estação onde Hachiko o esperava todos os dias. Naquele dia 21 de maio de 1925, o professor Ueno sofreu um derrame súbito durante uma reunião do corpo docente na sua universidade e morreu. A história nos conta, queridos, que no velório, Hachiko, que estava no jardim, quebrou as portas de vidro da casa e fez o seu caminho para a sala onde o corpo foi colocado. E passou a noite deitado ao lado de seu mestre, recusando-se a sair dali. Outro relato nos conta que quando chegou a hora de colocar os pertences do professor Ueno, as coisas que ele mais gostava, dentro de seu caixão, Hachiko pulou para dentro do caixão
não querendo deixar o seu querido amigo. E ele tentou resistir ali fortemente a todas as tentativas de tirá-lo de lá. Depois que seu dono morreu, Hachiko foi enviado para viver com parentes do professor Ueno que moravam em Asakusa, no leste de Tóquio. Mas muitas vezes ele fugiu e voltou para casa em Shibuya. Ele não esqueceu o caminho, ele não esquecia seu dono, seu mestre, seu amado e querido dono. E após um ano, quando ele ainda não tinha se acostumado à sua nova casa, ele foi dado para o ex-jardineiro do professor Ueno, que conhecia Hashi desde que ele era um filhote, pensando eles que por dar aquele cachorro para alguém próximo ao professor, ele se contentaria. Mas Hachiko fugiu daquela casa várias vezes também. Ao perceber que seu antigo mestre já não morava mais na casa em Shibuya, Hachiko ia todos os dias à estação. Da mesma forma como ele havia feito todos os dias, ele ia, esperava e voltava para casa. Todo dia ele procurava seu amigo professor Ueno entre os passageiros, saindo somente quando as dores da fome o obrigavam. Queridos, ele fez isso dia após dia, ano após ano, em meio aos passageiros daquela estação. Hachiko esperava pelo retorno do seu dono e do seu amigo. A figura permanente daquele cachorro à espera de seu dono atraiu a atenção de muitas pessoas que passavam por ali. Muitos deles, frequentadores da estação Shibuya, já haviam visto Hachiko e o professor Ueno indo e vindo juntos todos os dias. Percebendo que o cão esperava em vão a volta de seu mestre, eles ficaram tocados e passaram então a trazer alimentos para aquele cachorro, petiscos, para aliviar a vigília daquele cachorro esperando por seu dono. Por 10 anos contínuos, queridos, 10 anos contínuos, Hachiko aparecia no final da tarde, precisamente no momento em que o trem chegava com o professor Ueno, na esperança de reencontrar-se com seu querido dono. Em um determinado momento, naquele mesmo ano, um dos fiéis alunos do professor Ueno viu o cachorro na estação e o seguiu até a residência onde ele morava, onde conheceu a história de vida do cachorro Hachiko. Coincidentemente, o aluno era um pesquisador da raça Akita, que era a raça do cachorro Hachiko. E logo após o seu encontro com o Hachiko, ele publicou um censo no Japão sobre quantos cachorros daquela raça existiam ali. E ele descobriu que havia 30 cachorros, incluindo com o Hachiko, daquela mesma raça, a raça Akita. Queridos, cachorros puro sangue que restavam ainda dessa raça Akita. O antigo aluno do professor Ueno retornou frequentemente para visitar o cachorro, e durante muitos anos ele publicou diversos artigos sobre a vida daquele cachorro. Sua história foi enviada para o Asahi Shimbun, os nomes difíceis para nós, né? Asahi Shimbun era um dos principais jornais do país, onde foi publicada a história em setembro de 1932. O escritor tinha interesse em Hachiko e prontamente enviou fotografias e detalhes sobre ele para uma revista especializada em cães japoneses. Uma foto de Hachiko tinha também aparecido em uma enciclopédia sobre cães, publicada no exterior. Queridos, todo o grande jornal nacional assumiu a história de Hachiko, todo o povo japonês soube sobre ele e se tornou uma espécie de celebridade, uma sensação nacional. Sua devoção à memória de seu mestre impressionou o povo japonês e se tornou modelo de dedicação à memória da família. Pais e professores usavam Hachiko como exemplo para seus filhos e alunos. Queridos, eu queria pedir para o Zé passar mais uma vez a foto, por favor. Em 1929, Hachiko contraiu um caso grave de sarna que quase o matou.
Devido aos anos passados nas ruas, ele estava magro e com feridas das brigas com outros cães. Uma de suas orelhas já não se levantava mais. Você viu na primeira foto que uma das orelhas dele era para baixo? Ele já estava com uma aparência miserável, não parecendo mais com a criatura orgulhosa e forte que tinha sido uma vez. Ele poderia ter sido confundido com qualquer cão mestiço. Como o Hachiko envelheceu, tornou-se muito fraco e ele sofria de dirofilariose, um verme que ataca o coração. Na madrugada de 8 de março de 1935, com a idade de 11 anos, ele deu seu último suspiro em uma rua lateral da estação. E aqui você pode ver a foto das pessoas olhando para o corpo de Hachiko, sem vida. Eu queria pedir para o Zé passar mais uma foto. Queridos, a duração total de tempo que esse cachorro esperou seu mestre foi de 9 anos e 10 meses. O mestre morreu com apenas 1 ano e 4 meses. E ele esperou seu mestre 9 anos e 10 meses até a sua morte. Queridos, os seus ossos foram enterrados em um canto da sepultura do professor Ueno, no cemitério em Tóquio, para que ele finalmente descansasse ao lado do mestre, a quem ele havia ansiado por tantos anos. Sua pele foi preservada, e uma figura empalhada de Hachiko, como você vê aí na foto, ela pode ser vista ainda hoje, no Museu Nacional de Ciências, em Ueno. Queridos, um cachorro que fez tanto pelo seu mestre, merece todas as homenagens e recordações? Pode passar, por favor, Zé. Agora, nessa nova foto, você está vendo que em 21 de abril de 1934, uma estátua de bronze de Hachiko, esculpida pelo renomado escultor Tenando, foi erguida em frente ao portão da bilheteria da estação de Shibuya, com um poema gravado em um cartaz intitulado Linhas para um Cão Leal. Linhas para um Cão Leal. Queridos, lamentavelmente essa estátua que você está vendo, ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Ela foi derretida para fazer armamentos. Mas, queridos, em 1948, uma réplica foi feita por Takashi Ando, filho do primeiro escultor. E agora você pode ver no mesmo local onde estava a estátua antiga, lá na estação em Shibuya, você pode ver essa estátua do cão Hachiko. Todo dia 8 de março é realizada uma cerimônia solene naquela estação de trem, em homenagem à história do cão leal. Queridos, vocês sabem que essa história se tornou até filme. Existe um filme dessa história, desse cachorro Hachiko. Agora, o que essa história do cachorro Hachiko tem a ver comigo e com você? O que essa história do cachorro Hachiko tem a ver com esse problema que enfrentamos hoje? E eu digo a vocês, essa história nos traz lições preciosas. A primeira lição que essa história nos traz: Hachiko era fiel ao seu dono, não queria se separar dele, pois era o amor de seu dono que o mantinha vivo. Hachiko sabia quem o alimentava, Hachiko sabia quem cuidava dele, e Hachiko sabia quem dava todo o carinho a ele, para ele permanecer vivo e com vida em abundância. E agora vem a pergunta a mim e a você: será que nós somos o cão leal como Hachiko? Será que nós sabemos quem é o nosso dono? Será que nós somos fiéis a ele? Será que nós sabemos quem nos alimenta? Quem nos dá amor para vivermos todos os dias nesse mundo?
Se nós olharmos as perguntas no começo, nós vamos perceber que não sabemos, que nós estamos pior que o cachorro Hachiko. Segundo aprendizado, Hachiko poderia ter esperado o seu dono em casa, tranquilo, que o dono fosse trabalhar e voltasse para casa. Não podia? O dono voltava. Mas Hachiko o que fazia? Hachiko não, ele ia junto ao seu dono. Ele só se separava do dono quando ele não podia mais, pois não podia entrar no trem. E agora, eu pergunto a você, você tem esperado o seu dono em casa? Ou você tem andado junto do seu dono o quanto você pode? Terceira lição que essa história nos ensina. Ele esperou o seu dono naquela estação, mesmo não sabendo quando o dono voltaria. E ele esperou até o dia da sua morte. E isso me lembra um verso bíblico que diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Segundo Pedro 3,13 diz assim: "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça." Tito 2:13 e 14 diz assim: "Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso em boas obras." Será que eu tenho sido zeloso em boas obras? Esse verso nos diz que Deus deu a si mesmo para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Você tem feito a espera do seu dono, da espera do seu dono, a coisa principal em sua vida? Quarta lição. Ele tinha um desejo acima de todas as coisas de estar com o seu dono. Acima de todas as coisas. Não importava para ele se ele tinha algo diferente para fazer. O que ele mais desejava no mundo era estar ao lado de seu dono. Por isso o aguardava sem se desviar de seu foco. Segundo Pedro 3,14 diz assim: "Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz." Se o professor Ueno voltasse para aquela estação, ele encontraria o seu cachorro ali o esperando? E agora eu pergunto para você: se o seu dono chegar agora a esse mundo, ele vai encontrar você esperando? Ou ele vai encontrar você preocupado com seus afazeres, com seu trabalho, com seu alimento, com os seus problemas, com a sua família? É com isso que ele vai encontrar? Queridos, a história desse cachorro nos dá uma última lição. Como você vê nessa última foto, esse cachorro recebeu homenagens, ele recebeu uma estátua de bronze. Ele tem um dia todos os anos onde é lembrado. Ele recebeu um filme. Agora, queridos, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que qualquer uma dessas homenagens. Deus tem preparado para nós uma cidade de ouro e cristal, um lugar onde a mente humana jamais conseguiu imaginar tamanha beleza. Deus tem preparado para mim e para você uma coroa de ouro. Não é uma estátua de bronze, não é um filme, não é um livro. É uma coroa de ouro. Deus tem preparado para mim e para você a vida eterna. E fica aqui novamente a pergunta: o que eu estou buscando? Será que eu continuo buscando a vida onde ela não está? E eu quero que você saia daqui nesta manhã, que você que está em casa, preste atenção nisso.
Você vai continuar buscando a vida onde ela não está. A vida está em Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, que Deus possa nos ajudar a repensarmos quais são as nossas prioridades. Nós vamos ter que continuar trabalhando, é verdade. Nós vamos ter que continuar cuidando das nossas necessidades, é verdade. Mas que Deus possa nos ajudar a colocar as palavras de Jesus em nossa mente, em nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você tem esse desejo no seu coração, de repensar, de entregar tudo nas mãos de Deus, e ser para Deus como Hachiko era para o professor Ueno, fique em pé e cante comigo este hino, inteiramente fiel. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, o Senhor que é amor, mas que também é vida. Nós queremos ser inteiramente fiéis a Ti, Senhor. E é por isso que nós clamamos pelo Teu socorro, Pai. É por isso que nesta manhã, nós que estamos aqui na igreja, ou nós que estamos em casa, queremos dizer ao Senhor que nos socorra neste mundo de rotina, nesse mundo que não traz vida a nós. E nos ajude a olhar para aquilo que realmente importa, o nosso dono,
aquele que nos dá alimento, carinho, aquele que cuida de nós todos os dias, que nós possamos tirar os olhos das coisas desse mundo, Pai, que nós possamos erguer a nossa cabeça e olhar para o Senhor. Pai querido, toma o nosso coração em Tuas mãos, toma a nossa vida, queremos entregar nesta manhã tudo ao Senhor, muda o nosso ser, Pai, e volta logo para nos buscar, pois estamos aguardando o Senhor voltar a essa estação. Pai querido, abençoa cada um que aqui está nesta manhã, abençoa cada um que está em casa nos assistindo, que possa também entregar o seu coração em Tuas mãos. Ajuda-nos a estarmos novamente reunidos entre irmãos e queridos na próxima semana. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.